Posso já começar com uma polêmica que todo mundo fala, que isso se tornou tema de vários vídeos na internet, o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, que muita gente tem falado. Eu queria que você explicasse a respeito disso aí. Olha, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Sim. Definitivamente não, por várias razões. Algumas mais gerais. 25 de dezembro em Israel é inverno. Sim. E a Bíblia fala que os pastores estavam nos campos com suas ovelhas quando viram que o recém-nascido Jesus estava lá. Pastores não estão com as ovelhas deles no inverno em cima das colinas. Não faz sentido isso. A Bíblia fala que Jesus nasceu, e antes de Jesus nascer tem um homem chamado Zacarias, que era o pai de João Batista. E fala que Zacarias estava cuidando do templo, e ele estava no turno de Abias. O que era o turno de Abias? Bom, você vai no Antigo Testamento, você vê que Davi dividiu o ano. Eu vi que tem um ano judaico aí. E Davi dividiu o ano em 12 e 24 turnos de 15 dias cada um. Certo. Entendeu? Então, quer dizer, do dia 1 a 15, não é fevereiro que eles usavam, nem janeiro. Vou usar só para complementar, né? De 1 a 15 de janeiro, fica você. De 16 até 30, ficou eu. Depois... Então, no turno de Abias, você faz o cálculo lá, qual época seria. Então, no turno de Abias, que seria mais ou menos que o mês de julho, Isabel ficou grávida de João Batista. Certo. Aí você faz o cálculo, você joga lá, tantos meses para frente. 6 meses depois de Isabel estar grávida, é que Maria concebeu. Tá. Aí você faz essa conta, você joga então 6 meses. Calculado pelo João Batista? Pelo João Batista. Por quê? Seria isso, se fosse no tempo nosso aqui, no que? Outubro. Final de setembro e início de outubro. Tá errado. Rodrigo, tá errado. Então, é só pra ter uma noção, eu não tô falando, só pra entender. Sim, claro, mas claro. Por que as pessoas, por que as pessoas, elas têm essa mania de querer que seja tudo calculado pelo nosso tempo? Por que as pessoas têm isso? Se Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, tá tudo errado. Por que surge isso? Nós temos aí que dividir duas coisas na Bíblia. Uma coisa na Bíblia é aquilo que Deus determinou e falou, isso aqui tem que ser, você não pode mudar. Outra coisa é aquilo que a Bíblia, Deus ou não determinou, ou nós temos uma hipótese, igual eu falei assim, entre setembro e outubro, mas eu não sei o dia nem a hora certinho. A volta de Jesus, ninguém sabe o dia e a hora. Essas coisas que Deus não determinou assim, a gente não precisa ficar xiita, batendo martelo e brigando por causa disso. O que Deus determinou, está determinado. Por exemplo, vou entrar numa questão meio polêmica aqui, por causa do Shabat. Ele falou que é o Shabat. Então agora eu vou falar. Eu vou resolver a terça-feira, que pra mim é melhor. Terça-feira que a Jovem Pan me dá. Pra mim é terça-feira, não. Deus determinou que é o Shabat. Então se é o Shabat, é o Shabat. Eu não tô com a liberdade de escolher o dia que eu quiser. Tá certo? Agora, como a Bíblia não falou em nenhuma página, Jesus nasceu no dia tal, a tal hora, e guarda esse dia, então eu simbolicamente, mesmo sabendo que não é o Natal, não vejo problema nenhum naquilo ali. Acho que seria tão fanatismo. Eu sei que a polêmica, e a galera vai estar louca agora de eu falar isso aqui na internet, é porque é uma verdade que o Natal começa por uma tradição pagã. É uma adaptação de uma festa pagã a uma festa cristã. Tá certo? Isso é verdade. Então, não posso, que tem origem pagã. Se eu tirar da minha vida tudo que tem origem pagã, então, primeira coisa, quem celebra aniversário não pode, porque celebração de aniversário não era uma prática judaica. O único judeu que celebrou aniversário na Bíblia foi Herodes, e o cara não valia nada. É o único judeu que eu posso xingar sem ser antissemitismo, é Herodes. Foi um traíra. O cara não valia nada, né? Então, o aniversário eram os pagãos que comemoravam, tá certo? O nome dos meses também vem de origem pagã. Agosto de Augusto. Mesmo do Império Romano, né? Do Império Romano, então, mesmo na Bíblia. No Novo Testamento usavam meses pagãos, os meses da Babilônia. Mas o Natal foi o Constantino? Não, foi depois de Constantino. O pessoal na época de Constantino já tinha a celebração de Tammuz e tal, mas a celebração do Natal oficialmente veio depois de Constantino, o que não nega a questão da origem pagã. Porque o Constantino que ficou com a toba na mão, falou, exatamente, pô, se eu não vou... Só que a gente joga tudo na conta do Constantino. Foi esperto, você pode seguir os passos tem coisa do Constantino, consta. E além do calendário lunar e solar, né, que também muda, né? Porque quando nasce Jesus, antes de Cristo, mas por exemplo, a mudança do calendário não deve a Constantino. Aí você tem o Papa Damaso, você tem o Papa Gregório, você entendeu? Que foram mudanças. E antes de Constantino, Júlio César também mudou o calendário. E quer deixar claro aqui uma coisa.
os judeus da época de Jesus, isso só para responder essa questão de origem pagã, os judeus da época de Jesus usavam mais uma língua pagã do que a língua hebraica. Aramaico. Era o aramaico, que era a língua da Babilônia. Na época de Jesus, eles não falavam o mês de Abib, falavam o mês de Nissan. Abib é no calendário do Antigo Testamento. O Jesus falava em que idioma? Jesus falava aramaico. Aramaico. O hebraico era quando ele ia discutir assuntos da Torá, na sinagoga, que a liturgia da sinagoga ainda era assim, mas no dia a dia era aramaico. Tanto é que tem uma menina que ele cura, que ele fala assim, Talitá cumi. Quando ele fala Talitá cumi, isso não era hebraico, é aramaico. Em hebraico seria cum, levanta. Em aramaico, cumi, porque o aramaico e o hebraico é igual o italiano e português. Dá pra entender algumas coisas. Dá pra entender. E Talitá significa cordeirinho. Ele chama de cordeirinho. Cordeirinho levanta. Agora, o Cristo, ele era um rabino? Bom, primeiro a gente tem que ver o que significa rabino naquela época. Hoje, para você ser um rabino, você tem que fazer uma yeshivá em Israel. Perfeito. Eu não posso chegar agora e falar assim, pô, eu sou Rabino Rodrigo. Eu virei rabino. Virei tem rabino. que estudar. Não, tem que estudar. Tem um Você diploma. pode enganar a gente que ninguém entende muito. Não, mas ele tem razão. Precisa de um Tem diploma, um diploma da yeshivá e você tem que ser judeu, etc. Tem uma série de critérios. Como também hoje, para eu ser um médico, eu tenho que fazer uma medicina, eu tenho que ter o CRM e tudo mais. Na época antiga, não era assim. Não existia isso, mesmo que Hipócrates, lá, o curso de medicina grego, mas muita gente podia ser médico. Profetas e tudo mais. Então, na época de Jesus, tinha a escola dos profetas, mas uma pessoa podia ser reconhecida como rabino apenas pela erudição dele mediante o povo.